Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje o tema será obsessão. Será que o mundo espiritual nos reserva sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante e tão presente em nossas vidas atualmente? Contamos novamente com o Espírito da irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui no Espiritismo na Prática, tratando desses temas que são tão importantes, né? Da gente ter um pouquinho de conhecimento. Então, aqui a gente desperta a sua atenção para isso, para você ir buscar, né? Se aprofundar mais no tema. Exatamente, o tema é vasto e tem várias questões que a gente vai conseguir pincelar um pouquinho, mas a gente vai conseguir se aprofundar. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para que possa aí atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam entender a questão da obsessão na visão espírita. Então, não deixe para amanhã. Seja luz hoje, que amanhã talvez não chegue para todos nós. E aquela pessoa que poderia receber essa luz, talvez não receba. Então, vamos fazer hoje o bem que pudermos fazer hoje. Não procrastinar para deixar para amanhã. Faça hoje. Então, vamos divulgar a bela doutrina espírita, que está sempre ali nos amparando, nos ajudando nas questões, conhecimento, na sabedoria. E Lara, o que você pode falar sobre obsessão? Gente, obsessão, ao contrário do que muita gente acha, né, que é só a ação de um espírito sobre, né, de um desencarnado sobre um encarnado, a obsessão não é só isso, não. Obsessão é de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Olha só, é tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque todo mundo se influencia o tempo inteiro. Mas a obsessão, como Kardec coloca no livro A Gênese, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 45, Kardec diz que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, veja, esse é o caráter da obsessão, né? E Kardec diz mais, ele fala, apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu recomendo sempre a leitura de um livro fantástico do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, que chama Nos Bastidores da Obsessão. É um livro, gente, para quem quiser entender sobre obsessão, é um livro impressionante, né? O Manuel Filomeno de Miranda vai falar que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, que atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e que constituem uma das potências da natureza, como Kardec explica, né? A obsessão, gente, o que ela faz? O espírito, né? Todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, o espírito é que cede ao processo obsessivo. Eu é que abro a porta da minha mente para a obsessão, né? Nossa, Lara, mas é assim? É, né? É assim. Quando eu entro na faixa mais inferior, que aquele espírito que quer começar um processo obsessivo está, aí se eu me sintonizar com ele, já era, abrir a porta. Como é que a gente se sintoniza com esses espíritos? Através da nossa impaciência, da nossa intolerância, do nosso sentimento de raiva, pela tristeza profunda, né? Não é aquele momentinho triste, é quando você se entrega ao processo de tristeza até uma depressão. Quando a gente gosta de fazer as coisas erradas, né? A gente vai lá, fica falando mal do outro. Gente, tudo que é na faixa inferior, ou seja, tudo aquilo que não está no caminho reto que Jesus nos diz, faz com que a gente abra a porta para obsessão, né? O Manuel Filomeno de Miranda fala uma coisa muito interessante no livro dele, que ele fala que entre aquelas pessoas que são tidas por loucas, tem muitos ali que são apenas
subjugados em processos de obsessão, que precisariam mais de um tratamento moral do que de um tratamento corporal, vamos dizer assim, de um tratamento físico, né? E vejam, a obsessão, ela é sempre praticada pelos espíritos inferiores. Espírito superior não obsedia ninguém, né? Eles têm outro tipo de conduta. Eles nem interferem no nosso livre-arbítrio, quem dirá fazer um processo obsessivo. Mas o espírito inferior, ele procura nos dominar, né? Bom espírito, gente, não causa constrangimento a nós, mas espírito inferior, os maus, sim, eles se agarram, né? Aqueles a quem eles podem fazer ali que sejam suas presas, né? Eles chegam a dominar realmente, né? Por uma força mental, uma influenciação moral muito peculiar, né? É a transmissão mental, gente, de cérebro a cérebro. Obsessão é síndrome que denuncia enfermidade grave. E a erradicação da obsessão, ou seja, você ficar livre do processo obsessivo, não é um negócio fácil, né? Não é. A gente tem aí. Vocês querem ver? Quando a gente fica com uma ideia fixa na cabeça, aquele monoideísmo, principalmente voltado para as coisas inferiores, o nosso campo mental enfraquece. Então, a gente abre campo aí para um processo obsessivo, né? Quando a gente se entrega aos vícios, tabagismo, alcoolismo, sexualidade desenfreada, né? Tudo isso, quando você come demais, né? A glutoneria, tudo isso, gente, maledicência, ciúme, soberba, inveja, vaidade, egoísmo, avareza, tudo isso é estrada de acesso aberta por nós mesmos para essas mentes desequilibradas começarem um processo obsessivo, né? É por isso que a doutrina espírita muito nos alerta da necessidade de quê? De estudo, da necessidade da prática do bem, né? Porque, gente, o evangelho, ele faz na nossa vida uma higiene mental. Não há nenhum problema que a gente tenha que a gente não encontre solução no evangelho, né? Então, é através do estudo, da vivência do evangelho, né, que a gente vai tirando aí vitalidade para a nossa própria renovação, que a gente vai conquistando firmeza, dignidade, né? Então, e as causas da obsessão, né, Jefferson, variam ao infinito, gente. Às vezes é um espírito que quer vingança, né? Um espírito aí que guarda mágoa, que tem queixa contra nós, é um espírito que a gente passou para trás, né? Que a gente tomou a mulher do outro, tomou o namorado da outra, né? Então, quando a gente se entrega a sentimentos inferiores, a gente abre uma porta escancarada aí para espíritos obsessores, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, Jefferson? Exatamente, Lara. Você falou muito bem, né? Você definiu muito bem a questão da obsessão na visão espírita. Eu acho muito interessante, né? Porque realmente ela é uma ação persistente, né? É uma ação que nos importuna, né? Um espírito mais sagaz, mais audacioso, né? Ele consegue persuadir a pessoa que tem uma vontade ali leviana, sutil no sentido não de sutileza, mas sutil assim, de fragilidade, verdade? Vai ser a fragilidade. Então a gente acaba sendo influenciado pelo plano espiritual inferior, tanto encarnado quanto desencarnado, porque o Alar falou muito bem que a influenciação da obsessão não se dá só do espírito para o encarnado, então dá pela via contrária, assim como de espírito para espírito, assim como de encarnado para espírito, ou também a questão da obsessão, né? Então, os espíritos conseguem nos influenciar através das nossas ações,
né, através dos pensamentos, podem ali também atingir nossa saúde, né? Por quê? Porque nós somos suscetíveis à invigilância, à indisciplina do nosso pensamento. Eu gosto muito de falar sobre a questão da educação mental. Não, educação mental no sentido assim, de você buscar a vigilância, buscar se disciplinar, trocar o pensamento negativo por um positivo, pensar, fazer o bem, estudar sempre, né? O estudo, ele é umas ferramentas, eu costumo dizer que é uma vacina contra a nossa ignorância, porque os espíritos mais sagazes, mais audaciosos, que têm mais inteligência, eles conseguem persuadir a gente pela nossa ignorância, conseguem nos ajudar, nos prejudicar através disso. Porque o que falta para nós, na verdade, é conhecimento. Se nós realmente estudássemos o Evangelho de Jesus, nós não teríamos nenhum problema com obsessão. Porque o Evangelho de Jesus, ele é altamente um antídoto contra a ignorância, contra a obsessão, contra nossas próprias más inclinações, nossa própria indiferença, nossa própria indisciplina. Então, de certa forma, eu acredito assim, que a pessoa que é obsedada, ela é uma pessoa enferma da mente. Ela tem enfermidades de moral ali, de não conseguir lutar contra aquilo, né? Então, nós somos assediados diariamente por espíritos, né? Espíritos inferiores que querem nos persuadir. Ainda mais quando você é espírita, você está estudando, você está buscando se esforçar, se melhorar, aí é que eles vão tentar te pegar. E eles esperam, né, muito ali um momento propício para isso, muitas vezes. Não me recordo se é a questão 467 ou 468, que fala que muitas vezes eles esperam, eles se afastam, né, através da terapia, né, espírita, eles conseguem se afastar, mas eles esperam o momento adequado, que a gente está ali invigilante, que a gente está ali de forma sem disciplina, né, acaba nos pegando de novo. Então, nós temos que tomar cuidado que essa inferioridade moral que nós muitas vezes realizamos através da vigilância é uma das principais portas para o acesso do obsessor. E queria também falar uma coisa interessante, só encontrar aqui. Fala o seguinte: a visão do espírito, né, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. No livro dos médiuns fala o seguinte: apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem percepções emocionais exteriores, né? A gente consegue perceber, é muito sutil, né? Ali a influência deles, até perturbações completas do organismo e das faculdades mentais. Agora foi sobre isso agora, né? Então a gente acaba, muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo influenciado pelo mundo espiritual inferior. Ali uma piadinha que a gente faz, uma ação que a gente faz errônea, um pensamento que a gente tem ali, pode ser, sim, uma influência espiritual inferior e pode ser uma porta para alimentar em nós aquela má inclinação, aquele má pensamento e aí, então, desencadear a obsessão, é um processo obsessivo. Então, a gente precisa entender que, como diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, seu item 8.1, fala o seguinte: assim como as doenças são resultados das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Então, como falei, reforço, a obsessão nunca a gente tem que pensar que é só do espírito para o encarnado. A gente pode influenciar para o bem, uma pessoa, ou pode influenciar para o mal. A obsessão é sempre influência inferior. Ela nunca é influência boa ou superior, né? Então, a Lara falou muito bem, os espíritos bons nunca vão fazer obsessão, nunca vão obsedar ninguém. Quem faz isso são os espíritos negativos. E tem uma coisa, né, Jefferson? Se a gente vê ao longo da história, né, o Manuel Filomeno de Miranda fala isso de forma muito interessante, grandes personagens aí eram obsediados, né?
Por exemplo, Nabucodonosor, né, o rei da Caldeia, ali era perturbado por espíritos vingadores. O Tibério, né, grande perseguidor dos cristãos, também era aí, tinha a mente dirigida por espíritos impiedosos, né, ele era muito cruel. O Nero, não podemos esquecer do Nero, né? E vejam, quantos exemplos nós não temos no Evangelho de pessoas obsediadas que Jesus ali, né, afastou aqueles espíritos. Mas, gente, não adianta só afastar. Por exemplo, todo mundo lembra, né, daquele que estava ali, obsediado ali, né, quando Jesus chega perto dele e pergunta qual o teu nome, ele fala Legião, porque somos muitos, né? Então, a obsessão, às vezes, pode ser de vários espíritos sobre uma única pessoa. O que interessa para nós é saber o seguinte: a obsessão, ela é um processo difícil, difícil. É um obstáculo à nossa paz, à nossa serenidade, quando a gente se entrega, e eu falo se entrega mesmo ao processo obsessivo, porque a gente é que abre a porta, né? Mas não tem obsessão que não possa ser eliminada se nós nos melhoramos. Nós é que temos que nos melhorar. Porque o obsessor tem desde que a humanidade é humanidade, gente. Né? Tem obsessor aí vinculado ao crime há milênios, né? Que aí se transformam em verdadeiros verdugos, né? Perseguidores até mesmo de outros obsessores menos poderosos mentalmente, né? Fazem deles ali quase que como escravos, né? Então a obsessão, ela é realmente de qualquer modalidade que ela se apresente, uma obsessão simples, uma obsessão complexa, uma fascinação, ela qualquer que seja a modalidade da obsessão, gente, ela é enfermidade de longo curso. Exige terapia especializada, né? Exige transformação moral da criatura, né? Então, o tratamento da obsessão, ele é complexo, porque muitas vezes a pessoa que está obsediada nem não quer se tratar, não quer fazer nada. Ela acha que aquilo, que a vida dela está assim porque Deus abandonou ela, né? Não é assim. Se existe uma força capaz de produzir resultados realmente efetivos junto àqueles que são nossos perseguidores, né, encarnado ou desencarnado, consciente ou inconsciente, é a nossa conduta moral. É a nossa conduta moral, né? Quando o obsessor ele não acha brecha, ele não vai ter condição de estabelecer o processo obsessivo. Então, a gente precisa da elevação moral, a gente precisa ter nobreza de pensamento, de sentimento, né? Para que a gente não abra sintonia. Abriu sintonia, então a gente tem que estar disposto à transformação moral, né? Porque o resultado, dependendo da obsessão, demora para você ver resultado. Né? Demora. Porque às vezes são espíritos obstinados, tenazes mesmo, né? Com firmeza de propósito ali, é que eles se entregam ao mal, ficam ali às vezes anos a fio, obsediando a pessoa, né? E sem que nada de positivo você consiga perceber ali. Então, o remédio mais eficaz para a obsessão é a nossa própria transformação moral, né? Porque quando a gente sobe de nível vibratório, esse espírito não tem mais como te atingir. Então, a gente tem que pensar no problema do nosso aprimoramento, né? Vamos lembrar que o próprio Jesus, né, falou, né, quando os apóstolos ali não conseguiam afastar ali aquele espírito, né,
que estava obsediando o garoto, ele fala, contra essa casta de espírito aí, só oração e jejum, né? Então, tem espírito que... O que é oração e jejum? Né? É você não voltar a pecar, é você se entregar realmente à própria transformação moral. Sem isso, a gente não consegue. Né? E vamos lembrar que sempre que Jesus atendia essas pessoas aflitas, atormentadas em processo obsessivo, que ele afastava pela sua autoridade moral aquele espírito obsessor, porque ele conseguia, porque ele tinha autoridade moral para isso, né? Só lembrar do caso lá daquela quantidade de espírito lá, o Legião, né? Que ele afasta todos eles, né? Mas ele sempre fazia o quê? Recomendava a pessoa. Não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Então, é necessária a transformação, né, Jefferson? Sem a nossa transformação moral, gente, fica difícil a gente ficar livre dos processos obsessivos. Exatamente, Lai. E eu queria só complementar, você falou que a questão dos bons espíritos, né, que eles nunca fazem nenhum constrangimento, né, as pessoas não obsedeiam. Esse trechinho está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 237. Para quem quiser dar uma olhada lá, vocês vão entender melhor essa questão da influência dos espíritos, né, tanto dos espíritos bons quanto dos espíritos maus, né. Então vale a pena a gente se debruçar nos estudos, porque o estudo que nos retira todo o véu da nossa própria ignorância, né? Deixa eu pegar aqui. No item 81, deixa eu ver, não, 81, no item 81, fala o seguinte, que os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta nesse mundo. A obsessão, como as doenças e como as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova, uma expiação, e nessa condição, né? Livro dos Médiuns, capítulo 23, fala o seguinte, o domínio, que a obsessão é o domínio que os espíritos podem conseguir sobre certas pessoas. E, se a gente for verificar, é uma realidade muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque nosso pensamento, né, os espíritos se movem através do pensamento. Que é o pensamento que vai nos levar para um umbral ou para, né, o mundo espiritual superior. Ou seja, nós conseguimos, então, interagir com o mundo espiritual através do pensamento. Nossa mente, ela produz, né, uma vibração, aonde a gente tem ali a questão da lei de sintonia e afinidade, a gente se sintoniza com aqueles espíritos que estão na mesma frequência que a gente. Se eu quero, agora fosse por isso, se eu quero, então, sair da obsessão, eu preciso me esforçar. Preciso sair daquela energia negativa, aquele processo de manter-se inferiorizado. Tem que procurar a minha transformação moral, a me elevar como espírito, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas ações, porque se a gente espera que o mundo espiritual nos faça o trabalho por nós, não vai ser feito. Nós precisamos fazer o trabalho por nós. Ninguém tem o direito ou o dever de tirar nós da possessão, se nós não queremos. Se é a mesma coisa que você forçar alguém a querer se tratar, né, um viciado a querer se tratar de forma forçada, sendo que depois ele vai voltar às suas atividades normais, né, que ele está viciado. Não há como a gente forçar alguém a ser aquilo que a gente quer. Então, a gente acaba prejudicando, ao invés de a gente quer ajudar, mas a gente acaba prejudicando, na verdade, né? Essa obra aqui, que é a Obsessão e Desobsessão, da Sueli Paula Schubert, que é uma obra maravilhosa. Eu recomendo vocês adquirir essa obra, né? Você encontra elas também em PDF na internet. É uma obra magnífica. E eu acredito que aqui tem bastante conteúdo para vocês saberem sobre a questão da obsessão. Eu queria só ler um trechinho que achei interessante. Vou pegar aqui.
fala sobre o obsessor, né? Fala o seguinte: recordemo-nos de que qualquer ideia fixa, negativa, que venha nos perturbar emocionalmente, é sempre sinal de alarme, ante o qual devemos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre Jesus. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo em que voltarei. Aí no capítulo 8, que é o capítulo a escravização do pensamento, fala o seguinte: a obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Pelo pensamento, nós nos podemos libertar ou nos escravizar. É o que eu acabei de falar há pouco, que agora há pouco também. O pensamento, ele é a força que vai nos prender à obsessão ou nos livrar. Se a gente não mudar os pensamentos, nós não vamos conseguir sair desse processo obsessivo. E só para finalizar, fazer minhas concessões finais, só por aqui, senão perdi. Aqui, achei. No livro Vivência Espírita, que é de minha autoria, fala o seguinte: a obsessão pode ainda desencadear ou agravar ou potencializar enfermidades e transtornos de ordem psicológica, razão pela qual se recomenda a conjugação do tratamento espiritual com acompanhamento médico psicológico e junto com o auxílio da terapia moral, né? Ou seja, a gente mudar os pensamentos, a gente poder mudar os processos obsessivos, temos que livrar os pensamentos negativos, mudar nossas atitudes, nossas condutas. E eu digo sempre, né? Só para finalizar aqui, Lara, toda vez que você acorda da manhã, é uma nova oportunidade na sua vida. Então, você pode mudar a partir de agora, esse momento. Então, amanhã, quando você acordar, lembre-se, Deus te deu uma nova oportunidade de viver, uma nova oportunidade de mudança. Então, vamos aproveitar. As concessões finais. Pois é, gente, uma coisa também que ajuda muito é a prece, né? Junto a todos esses recursos, aos tratamentos, ao tratamento espiritual, né, ao tratamento psicológico, à terapia moral, a prece é o mais poderoso meio de que a gente dispõe para a gente demover, né, um espírito obsessor aí dos seus propósitos maléficos, né? A constância na prece, realmente, né? Então, fica aí a dica, né, para a gente ter o hábito da oração, para a gente examinar, sondar o nosso mundo íntimo constantemente, fazer aquilo que Santo Agostinho, né, nos recomendou, chegar no fim do dia, ver onde você errou, ver onde você acertou, né? Porque se a gente não fizer esse exame constante, a gente pode aí se surpreender de um momento para outro com a mente em desalinho, né? E aí a gente vai abrir porta, vai atender aí aos apelos dos desencarnados aí que nos seguem desde ontem, né? Perturbados, infelizes, desequilibrados, né? Procurando aí enlouquecidos, né? Fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim, né? E se transformando em verdadeiros verdugos da nossa própria serenidade, da nossa própria tranquilidade. É a perseverança no bem, gente. Né? É o esforço de nos melhorarmos, é o hábito da prece, né? Porque isso tudo é que salvaguarda a nossa tranquilidade íntima. Então, em qualquer circunstância, vamos ter isso em mente: a necessidade da oração, a necessidade desse exame constante da nossa intimidade, né? Dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que a gente possa ter a consciência de que é necessário aprimorar onde é preciso aprimorar, né? Sempre, para a gente não abrir porta aí para processos obsessivos, porque a obsessão, gente, não ataca só a pessoa em si,
né? Todo mundo no entorno sofre com um processo obsessivo de quem está passando por isso. A família sofre, os amigos sofrem, né? E às vezes é um sofrimento aí demorado. Então, se a gente fizer a nossa parte, né, a gente vai estar aí contribuindo para um ambiente no próprio planeta, né, um ambiente mais saudável. Se a gente quer um lugar melhor para a gente viver, gente, a gente tem que ser melhor para esse lugar, né? Muito bem, Laura. Se eu queria só falar duas coisas. Se você quer saber mais sobre a questão da obsessão, é um livro muito bom para você entender como funciona todo o mecanismo da obsessão, uma complexidade dessa questão. Estudem e leiam a obra Libertação, de psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz. Obra magnífica, você vai entender como funciona a obsessão e como que foi, né, como ali é a ferrenha, né, os perseguidores da Margarida, né? Então, É. leiam aí. E outra coisa, nunca esquecemos, jamais devemos esquecer da dica do Mestre Jesus: vigiai e orai. Medicamento para todo momento. Verdade, Jefferson. Cara, gostaria que você fizesse seu convite para as pessoas para visitar seu canal, conhecer seu canal. Pois é, gente, dá uma olhadinha, dá uma espiada lá, como a gente diz aqui em Minas, né? Dá uma espiada lá, nosso canal no YouTube, @Fé para Quê, né? Tem aí estudos, tem oração, tem mensagens diárias, né? Então, dá uma espiada lá, vê se você gosta. Se você gostar, se inscreva, aproveite. Se você não é inscrito aqui no canal do Jefferson, se inscreva também, né? Para a gente fazer aí com que esse movimento de espalhar, né, a doutrina espírita, de espalhar o bem, aí se fortaleça. Então, vai lá, dá uma espiada, se inscreva, né, visite os nossos blogs, né, que estão aqui embaixo, as nossas páginas na internet aí, que tem muita coisa bacana. Tenho certeza que você vai gostar. É verdade, ó, o Espiritismo, ele é o medicamento da alma, né? Todos nós precisamos. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Lara, pela presença, pela companhia, pelos comentários aqui, sempre edificantes, né? E você está conosco até esse momento, e eu convido você, então, a conhecer outros programas do nosso canal, também do canal da Lara, muito importante você conhecer os nossos canais, e divulgar, né? Porque divulgando você está levando a luz de Jesus a mais pessoas. Como falamos agora há pouco, né? Às vezes a gente fala ali, uma palavra que a gente fala, uma coisa que a gente ouve, vai nos ajudar a sair dessa sintonia de obsessão, que a gente, também de depressão, né, que a gente tem, né? E aí pode agravar a obsessão. Então, vamos levar a luz na vida das pessoas. É muito importante levar essa luz na vida das pessoas, né? Obrigado a todos, obrigado, Lara. Até a próxima semana. Até mais, Jefferson, até mais, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Isso aí.